noite, igreja. Saúdo a todos com a paz gloriosa do nosso Jesus. Também saúdo os nossos irmãos que nos acompanham, das suas casas. Glória a Deus pela sua vida. Que a paz de Cristo esteja também no seu lar. Os nossos irmãos de vários lugares que nesse momento não podem talvez estar no templo presencialmente, mas somos um no Senhor Jesus, estamos juntos, unidos no mesmo Espírito. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo, ele vai passar por este aparelho, vai também impactar você aí na sua casa, assim como está fazendo um grande mover aqui nesse lugar na vida dos nossos irmãos. Meu coração está em Deus e a minha expectativa está em Deus também. E nessa noite, é a noite em que nós lembramos no calendário cristão o dia de Pentecostes. E esse dia de Pentecostes é um dia muito especial em toda a história, não só cristã, mas também na história do povo judeu, da tradição judaica, assim eu posso dizer. E o tema dessa mensagem que eu trouxe para essa noite é: eu preciso de um Pentecoste. Eu preciso de um Pentecostes na minha vida. O Pentecostes tinha vários significados para o povo judeu. Mas o que aconteceu? 50 dias depois da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a festa da libertação do povo de Israel do Egito. Quando cada família matou lá o seu cordeiro de um ano. Quando o anjo da morte passou no Egito, ferindo ali os primogênitos do Egito. Então Deus deu grande livramento para o povo de Deus, para o povo de Israel. E ali eles celebraram a Páscoa, eles comeram a Páscoa. E nasceu então essa tradição da Páscoa. Só que 50 dias depois que o povo foi liberto da escravidão, eles puderam ir em direção à terra da promessa, a terra da bênção de Deus. Moisés sobe o monte e ele recebe a lei de Deus, ele recebe os 10 mandamentos, 50 dias depois da Páscoa. Então, quando ele recebe os 10 mandamentos, era também coincidentemente a época das colheitas. Então o Pentecostes para o povo judeu era uma verdadeira festa, era um ajuntamento extraordinário. Acredito que é até hoje para o povo de Israel. Mas eles juntavam lá para celebrar a colheita, agradecer a Deus, ofertar para Deus ali das bênçãos que Deus tinha dado à colheita. Era a época em que eles celebravam a lei de Deus. A palavra de Deus foi escrita nas pedras, e foi dada ali para Moisés, então, pelo dedo de Deus. Depois Moisés quebra aquelas tábuas, que ele fica indignado com a rebelião do povo, e depois ele escreve novamente, sobe no monte, escreve novamente a lei. E o que acontece, irmãos, agora para nós, para nossa vida, o que acontece? É exatamente a data que Jesus e Deus o Pai resolvem enviar o Espírito Santo de Deus à igreja cristã. 50 dias depois da Páscoa, que Jesus foi crucificado, o Espírito Santo é enviado à igreja. Eu quero ler com vocês um texto de Atos, capítulo 10, o verso 44. Atos é extraordinário. Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que o nome desse livro certo seria Atos do Espírito, Atos do Espírito Santo, porque aqui é um livro tremendo de manifestações do Espírito Santo, assim como aquela que vai acontecer nessa noite, neste lugar, na sua vida e na minha vida também. Abra ali Atos 10, verso 44 ao 47. Amém? Diz assim a palavra, Atos 10, 44. Opa, está projetado também, se alguém está sem a Bíblia, quer acompanhar. Diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Outras traduções aí estão dizendo, caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos, diga assim, todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois
os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Aqui esse texto retrata o batismo com o Espírito Santo aos gentios. É a porta de entrada do Espírito Santo na casa dos gentios também. Aqui a glória de Deus desce. Aqui houve um paradigma, porque eles foram batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Se o Galvão Bueno estivesse aqui, ele ia falar: pode isso, Arnaldo? Está na regra isso, mas o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, eles nem tinham sido batizados nas águas ainda. E quando eu olho para essa palavra aqui, eu vejo que o dia de Pentecoste, Atos 2, você pode ler ali Atos 2, de 1 a 13, conta como foi a descida do Espírito Santo, como que ele veio sobre a igreja. Mas foi um marco na história, na vida da igreja cristã. Foi o dia em que a promessa feita por Jesus aos seus discípulos se cumpriu. E esta promessa aqui foi dada a toda a carne e a todos os povos. Como vimos aqui no livro de Atos 10, 44, os judeus estavam admirados. A Bíblia diz que eles ficaram pasmos, porque eles pensavam que o Espírito Santo era só para eles. Eles ficaram: meu Deus, os gentios também, aquele povo gentio ali também recebe o Espírito Santo, assim como nós, também foi dado para eles esse dom do Espírito Santo, assim como para nós. Antes da descida do Espírito Santo, é importante a igreja entender isso, as pessoas que nos acompanham também, da profecia, antes do cumprimento da profecia de Joel 2:28, o Espírito Santo se manifestava de uma maneira muito diferente na face da terra. Algumas pessoas sabem disso, mas como que o Espírito Santo agia? De fora para dentro. Diga assim: de fora para dentro. O que isso significa? Que o Espírito Santo vinha, tomava uma pessoa, de repente ele vinha de fora, tomava o Jonas, opa, agora estou com o Espírito Santo está aqui dentro de mim. Então eu tinha esse poder dado por Deus para realizar uma tarefa, e depois que eu terminava aquela tarefa, o Espírito Santo saía de mim, saiu. Era o Jonas carnal, fraco outra vez, porque o Espírito Santo veio, tomou, e assim acontecia com muitos, com profetas e tudo mais. O Espírito de Deus vinha sobre eles, e eles cantavam e profetizavam. Até o Saul bancou de profeta um dia, o Espírito veio sobre ele também, e ele profetizou ali também no meio dos profetas. Mas depois o Espírito se retirava, e eles se tornavam fracos outra vez. Um exemplo muito claro disso é o exemplo de um homem que foi levantado por Deus, chamado Sansão. Ele foi ungido por Deus como um juiz de Israel, na época do juiz. E o que acontece com ele? O Espírito Santo de Deus vinha sobre ele, e ele recebia uma grande força, uma força sobre-humana, sobrenatural, que nenhum homem hoje na terra tem. Ele recebia uma força extraordinária, ele desempenhava a tarefa dada por Deus a ele, e tão logo o Espírito se retirava, ele voltava ali a ser fraquinho outra vez. Quando Pedro, ele repete aqui a escritura de Joel, no livro de Atos 2, agora o verso 17 e 18, ali ele fala: olha, aqui está acontecendo o seguinte, assim como Joel profetizou, no livro de Joel, o Espírito Santo está sendo derramado, está se cumprindo isso sobre toda a carne. Ele fala essa palavra, sobre todas as pessoas, sobre toda a carne. E aqui, se você estudar o original grego, hebraico, aramaico, alemão, português, japonês, vai ser o seguinte: sabe o que significa toda a carne? Toda a carne. Olha para a pessoa que está perto aí de você, 1,5 metro, mais ou menos 2 metros, e fala para ela assim: o Espírito Santo é para você também. O Espírito Santo é para você que está em casa. O Espírito Santo é para nós, é para toda a carne, porque Deus não faz acepção de pessoas, de povos, tribos, língua, raça, cor. Deus não faz acepção. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo assim: puxa vida, é para toda a carne, para todas as pessoas. Eu tenho visto na minha pequena caminhada de fé tanta gente colocando o Espírito de Deus dentro de uma caixinha desse tamanho, com as suas teologias
humanas, furadas, e eles limitam ali então a ação do Espírito Santo de uma maneira que dá até dó dessa pessoa. E muitos têm até coragem ainda de vir falar aquilo que eles pensam sobre o Espírito Santo e como que ele deve ser, segundo a teologia própria da pessoa, aquilo que ela acredita. Quando você olha para Atos 2, qualquer pessoa que olhar com racionalidade para Atos 2, vai perceber uma coisa: que quando o Espírito Santo veio, a liturgia do culto acabou. Acabou naquela mesma hora que o Espírito Santo entrou na casa, acabou a liturgia, acabou o silêncio, né? Acabou aquela ordem ali no meio da casa de Deus, e veio ali um mistério extraordinário. As pessoas começaram a ver coisas que naturalmente os olhos não veem. Línguas de fogo vinham e pousavam, um vento impetuoso encheu aquele lugar, e tinha um testemunho maravilhoso. Tem muita gente preocupada com o que os outros de fora estão dizendo a respeito da igreja. O que os outros vão dizer da minha vida, se eu demonstrar o Espírito de Deus em mim, na minha carne, na minha vida. O que os outros vão pensar de mim? O testemunho dos de fora aqui, quando o Espírito Santo veio pela primeira vez na igreja, foi um testemunho maravilhoso. Eles falaram assim: que bonito o testemunho dos crentes, estão todos bem alinhados, né? Comportadinhos, que maravilhoso. Não foi assim, irmãos. Eles falaram: esse povo parece um bando de bêbado, estão cheios de mosto, beberam cachaça demais, vinho demais. Foi isso que aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre a igreja pela primeira vez. Eles ficaram ali em êxtase. Algo sobrenatural aconteceu naquela reunião, naquele lugar. E eles falaram assim: estão doidos, estão bêbados, cheios de cachaça. No português, traduzindo, né, do hebraico para o português, lá eles falaram mosto. Vinho, algumas traduções dizem. O português aqui do Brasil é cachaça. Encheram a cara de cachaça. Por isso que estão agindo dessa maneira. Pedro toma a palavra então para explicar que não era aquela cachaça que eles estavam pensando que eles tinham bebido, mas eles tinham bebido uma outra coisa que o homem não tem para oferecer, que veio de cima, que veio do céu. E Pedro fala: olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui nesta manhã, cedinho de manhã. Não era nem hora de cachaça para os cachaceiros, era hora do café da manhã, logo cedo. Pedro toma a palavra então e começa a explicar para eles: olha, aqui está acontecendo isso, está se cumprindo a palavra, aquela palavra que Joel falou há tantos anos atrás, há tantos séculos atrás, está se cumprindo hoje sobre a vida da igreja. O Espírito veio visitar a gente, o Espírito prometido veio sobre nós, agora de uma maneira sobrenatural. E quando Pedro termina a sua fala, o resultado é que 3.000 pessoas, com um coração muito compungido, muito contrito, entregam a vida deles ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, o Pedrão, aquele que negou a Jesus 3 vezes, que jurou que nem conhecia ele, agora ele fala com intrepidez, com ousadia a respeito de Jesus. Sabe o que isso significa? O poder do Espírito Santo já estava em evidência na vida de Pedro. O Espírito de Deus já estava tomando ele, as palavras dele, direcionando ele sobre o que ele deveria falar. E quando eu olho, aqui começa o poderoso ministério do Espírito Santo na terra, agora agindo de dentro para fora. Diga assim: de dentro para fora. É assim agora que o Espírito Santo passa a agir. Agora os crentes, eu e você, nós carregamos o Espírito de Deus. Ele está agora aqui dentro de nós. E o Espírito de Deus passa a morar no homem. O Espírito de Deus passa agora a habitar em nós. Somos a casa do Espírito Santo. Você é 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 a casa do Espírito Santo. Agora não habita em paredes, em templos, mas ele habita agora em seres humanos. Ele habita em homens e mulheres de carne, porque ele escolhe esse lugar para habitar. O templo vivo que somos nós. Eu não sei quantos aqui já provaram isso.
João Batista, ele tentou explicar. Ele disse assim, ó, eu estou batizando com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é muito mais poderoso do que eu. E esse que está vindo depois de mim, que eu estou anunciando aqui, ele que é Jesus, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Algumas pessoas acreditam assim, que quando elas descem as águas do batismo, elas estão sendo batizadas com o Espírito Santo também. Outras pessoas acreditam que quando aceitam Jesus, agora as coisas velhas passaram, eu sou nova criatura, então eu sou batizado com o Espírito Santo quando estou aceitando Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Algumas pessoas creem assim. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o que a igreja de Deus acredita, que é um segundo ato da graça. O primeiro ato da graça é a conversão. É obra do Espírito Santo a conversão. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, ela está entregando pelo Espírito Santo, pelo toque do Espírito Santo. Mas o segundo ato da graça, que é o presente total ali também, é quando o crente agora não apenas ele aceita Jesus, mas ele entende que ele precisa ser cheio desse Jesus, cheio dessa presença de Deus que tocou na vida dele. Então tem muita gente que parou no primeiro ponto, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, desceu as águas do batismo, e acredita que ali acabou toda a sua experiência com o Espírito Santo, com Deus, e fica ali, desse jeito, anos e anos e anos e anos e anos. Mas a palavra de Deus está dizendo que tem algo maior, o segundo ato da graça, assim que a igreja de Deus acredita também, que o Espírito Santo vem, ele desce sobre a vida da pessoa, vem com poder, vem com fogo sobre a carne da pessoa, e quando o Espírito Santo vem, então, muitos dons começam a ser distribuídos à igreja pelo Espírito Santo. É isso que nós vemos na igreja neotestamentária, Atos dos Apóstolos, e depois sucessivamente nas cartas do apóstolo Paulo. E quando eu olho para essa palavra, quando uma pessoa ela é cheia da presença de Deus, assim como o ouro e como a prata, eles são purificados pelo fogo, assim também o crente, depois que ele aceita Jesus, quando o Espírito Santo vem sobre a vida dele, ele é renovado, ele é purificado. O Espírito Santo de Deus vem como um fogo ali e limpa a casa para que ele possa habitar nessa casa. Então, a expectativa do Espírito Santo nesse lugar, nas casas, no mundo, é que haja fome e sede da presença dele, para que ele possa vir em nós, e que esse encher do Espírito Santo possa ser então um ato contínuo, um derramar contínuo do Espírito Santo em nossas vidas. Teve um livro que me impactou desde a época do seminário, chamado O Poder de Deus, de A.W. Tozer. E ele disse uma coisa que ficou de cor na minha cabeça, frase do A.W. Tozer. Ele disse assim: olha, o cristão comum, ele é tão frio, e ele está tão satisfeito com a sua maneira de viver, a sua pobre experiência com Deus, que não há nele nenhum vácuo de desejo no qual o Espírito Santo possa enchê-lo em satisfatória plenitude. E essa frase ficou no meu coração. Olha, o cristão comum, eu falei, meu Deus, eu acho que é para mim essa palavra. O cristão comum, ele está tão acostumado com a sua pobre maneira de viver, as suas experiências com Deus, que não há nele nada de desejo no qual o Espírito Santo possa vir. Diferente do diabo, que é um ladrão, que arromba a casa, que bagunça tudo, o Espírito Santo, ele é gentil. Ele só vai vir sobre essa casa, sobre a sua vida, se você convidá-lo, e se for de verdade mesmo, porque ele sonda o teu coração. Ele sabe quando é de mentirinha aquele convite. Então ele só vai encher satisfatória plenitude se tiver verdade na sua busca. Agora eu pergunto para todos os nossos irmãos: para quantos cristãos hoje ser cheio do Espírito Santo é um alvo verdadeiramente perseguido?
Quantos de nós pensamos pelo menos nisso essa semana? Eu queria ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu digo para vocês sem medo de errar, que o nosso coração enganoso está nos levando para lugares muito errados. O meu coração enganoso está me levando por caminhos muito errados. Os coachings da vida, se você for ouvi-los por aí, eles vão dizer assim, ó, você é capaz, você é o cara, você tem potencial para alcançar tudo o que existe nesse mundo. Os coaches vão dizer para você, olha, tenha um alvo elevado e persiga o alvo, porque você vai conseguir, você vai alcançar. E eles trabalham ali como o médico com um desfibrilador ali, tentando animar um coração parado, uma alma parada, e dão aqueles choques de motivação na pessoa, para ver se aquela pessoa que está ouvindo eles ali na plateia, de repente reage, e de repente dá certo, e aquela pessoa levanta ali, já estava mais ou menos capengando, opa, recebeu ali aquele choque, vai um pouquinho, mas de repente está capengando de novo. E sabe por que isso acontece? Essa instabilidade na vida do ser humano, tão grande, porque não é apenas acreditar em você, acreditar que você pode, que você é capaz. Um Espírito de Cristo, que conhece você de cima e embaixo, até os fios de cabelo da tua cabeça ele contou. O Espírito de Cristo, ele continua dizendo há séculos, aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Porque aquele que beber, Jesus falando, da água que o mundo der, tornará a ter sede. Você pode ir bem nos negócios, na sua carreira pessoal, física, política. Você pode ser alguém muito bem resolvido financeiramente. Você pode ter sido um sucesso humano. Mas se o teu coração não estiver alinhado com aquilo que o Espírito Eterno que te conhece está querendo dizer para você, todo o teu sucesso logo logo vai se tornar em fracasso. E quando eu olho para a palavra aqui, Jesus ele fala, olha, a água que o mundo dá, tudo que o mundo te dá, vai fazer com que o teu coração tenha sede de novo. Mas cedo ou tarde, hoje você pode estar muito empolgado com as conquistas que você tem, mas amanhã você vai estar frustrado de novo. Mas Jesus diz, mas não se preocupe, porque eu tenho uma água, a água que eu der para você vai se tornar um manancial e vai jorrar da sua vida na terra onde você está para a vida eterna. Então o Espírito de Deus, ele diz, ó, a água, aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. João 4, 13 e 14. Porque a água que eu lhe der se fará nele, se fará em mim uma fonte a jorrar para a vida eterna. Propósitos eternos, propósitos que não acabam quando você deixa de respirar, mas propósitos que permanecem depois da sua breve passagem por esse mundo. Quantas vezes, irmãos, nós trancamos o Espírito Santo do lado de fora da nossa vida com escolhas pessoais que não têm a permissão dele? Você sabia que tem escolhas pessoais que você faz que não tem a permissão do Espírito Santo? E quando você faz essas escolhas, você tranca ele para o lado de fora da sua vida, porque você está no controle. Quando o Espírito Santo, ele não tem lugar dentro da casa, logo a casa começa a desmoronar, logo ela começa a ruir. Nós tínhamos um querido teólogo no seminário que ensinava um texto de Efésios 5, 18. A passagem diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora sim, estou falando sério, no original grego, essa palavra, enchei-vos do Espírito, ela indica uma contínua, um gerúndio, Efésios 5, 18. E ali diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchendo-vos do Espírito Santo. Como que você se enche do Espírito Santo, irmãos? Como será a igreja que nós somos um povo cheio do Espírito Santo? Tem uma receita na Bíblia, é o verso 19. O Efésios 5, 19 fala assim, falando entre vós, com hinos, salmos primeiro, hinos e cânticos espirituais. Aí repete, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando graças por
tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Pega Efésios 5:19, ali diz assim, olha, você precisa ter salmos no teu coração, você precisa ter hino na tua vida, na tua casa, tem que ter música dentro do seu coração, você precisa cantar e salmodiar o Senhor com todo o coração e dar graças a Deus por tudo na sua adoração. Graças, glória, obrigado Jesus, obrigado Jesus pela vida, acordei mais um dia, obrigado Jesus pelo pão, te glorifico, o Senhor está na minha vida, está na minha história, está cuidando de mim, obrigado Jesus por respirar, acordei vivo, aleluia, e dá graças e glorificar, e coloca com muito louvor no teu coração, e coloca hino, e coloca a palavra de Deus, e a palavra, e o louvor, e o glória, a palavra, hino, louvor e glória, e o resultado, Espírito Santo vem na casa, e enche a vida da pessoa. As redes sociais, elas são ótimas, né? Nós até estamos usando elas agora nesse momento para transmitir para aquelas pessoas que não podem estar na igreja devido às condições de risco. Mas elas também mostram quanto tempo livre nós temos. Elas revelam quanto tempo livre nós temos. E dizem que o povo brasileiro é um dos povos do mundo que mais fica na internet. Gosta da tal da net. E as empresas da internet estão dando glória e aleluia. De tanto que o povo gosta de ficar ali plugado, logado, conectado. Mas, ainda que você poste na sua rede social uma foto em muito espiritual, de joelho, tem muitas, isso não vai fazer você uma pessoa do Espírito Santo. Por mais que nós possamos fazer isso, não vai nos encher do Espírito Santo. Mas o que te enche do Espírito Santo é adoração, é louvor, é a palavra de Deus tendo lugar, tendo acesso na sua alma, no seu coração. E quando eu olho para tudo isso, irmãos, eu vejo assim que a caneta de Cristo, ela continua hoje escrevendo nomes no livro da vida. Tem uma caneta da salvação que cada vez que uma pessoa fala, eu preciso desse Espírito, dessa palavra, desse Jesus, eu preciso dessa salvação, a caneta do Espírito escreve no livro da vida eterna o nome de uma pessoa. Está lá em Apocalipse 3,15 essa passagem. Mas a caneta de Cristo também risca nomes do livro da vida. Essa parte alguns já não acreditam. Não, mas é curado, eu acho que não é bem assim, tem que interpretar certo as escrituras. A caneta de Cristo, ela está ativa, ela está sendo usada para escrever o nome de pessoas no livro da vida, está sendo usada também para riscar pessoas do livro da vida. E a pergunta que eu faço para nós hoje, nesse dia que relembramos o Pentecostes, é: quanto tempo você tem para ser cheio do Espírito Santo? Quanto tempo você tem para isso? Lembrando, irmãos, uma coisa, que tempo é a semente. Tempo é semente. Esse tempo que você está aqui, que você está agora na palavra de Deus, é uma semente para a eternidade, é uma semente para o Espírito. Eu vou ler essa palavra com você, Gálatas 6, o verso 8. Tempo é semente. Os grandes avivalistas, quantos não gostam de fazer parte de uma igreja cheia da glória de Deus? Ali tem sinais, tem milagres, tem cura, tem o anjo andando no meio do povo, tem glória, é uma igreja forte que queima, cheia da glória. Todos nós, toda a terra gostaria de estar presenciando essa manifestação viva do Espírito, passeando pela igreja, a glória de Deus ali, naquele ambiente, naquele lugar. Nós queremos, mas quantos de nós estamos semeando para que isso aconteça de verdade? Olha o que diz Gálatas 6,8. Quem semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito Santo colherá a vida eterna. Agora, reflete na sua vida. Reflete na sua caminhada com Deus, com Jesus. Quanto que você tem semeado
para sua carne mesmo, para você mesmo. Falo, meu Deus, quanto nós semeamos para nossa carne. Quanto. 23 horas e 59 minutos para nossa carne, 1 minuto para o Espírito. É como que nós vamos experimentar aquilo que a igreja dos primeiros dias experimentava, se nós não tivermos uma mudança de posicionamento em relação a esse Espírito de graça que foi dado. E como você falou bem, como um profeta de Deus, para todos nós, para você, para mim. Como que o Espírito vai ter lugar para fazer uma obra abundante, tremenda na nossa vida, com aquilo que nós temos semeado para o Espírito. Quem semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu tenho uma boa notícia para finalizar essa palavra nessa noite. Uma boa notícia para o seu coração e para o meu coração também. O Espírito Santo, ele está pronto agora para encher você e ajudar você nessa caminhada. O Espírito Santo, ele está aqui nessa noite pronto, esperando um comando verdadeiro do seu coração e do meu coração nessa noite, para que ele desça sobre esse lugar e faça uma obra extraordinária que ele é especialista em fazer nos nossos corações. Apocalipse 3:20 tem um texto que a gente usa muito para falar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, abrir a porta para Jesus entrar. E ali Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É um texto muito tremendo, a gente usa muito ele no evangelismo. Porém, esse texto está sendo escrito em Apocalipse 3 para a igreja de Laodiceia. Estava sendo escrito para a igreja de Cristo. Cristo está falando para a igreja de Cristo, para a igreja dele. E ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se eu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora sim a gente pode aplicar que não é o templo igreja. A igreja de Laodiceia sou eu. A igreja de Laodiceia é você, somos nós. Mas o que é tão tremendo é que Jesus vem, e mesmo que a igreja colocou ele para fora, fechou a porta, ele vem de novo. E ele começa a bater naquela porta do coração ali do Jonas. Começou a bater de novo. Ele diz: ó, estou à porta, estou batendo. Se essa igreja abrir a porta, então eu vou entrar e eu vou cear com ela e ela vai cear comigo. Quero convidar você nessa noite a se colocar de pé nesse momento. O pastor Divo vai vir aqui para frente. Nós vamos cantar uma canção. E nós queremos, nesse momento então, dar lugar. Quero convidar você que está na sua casa. A partir desse momento nós queremos dar liberdade para você ir na sua casa adorar ao Senhor também. E nós aqui na igreja vamos ter um tempo agora de liberdade na presença do Espírito de Deus. Por isso Deus abençoe a todos os que ouviram a palavra até agora, nos acompanharam até aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você aí no seu lar. Busque agora o Espírito Santo, um renovo do Espírito de Deus aí na sua vida e na sua casa também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.